Vou apresentar uma complicação em blefaroplastia, realizada por profissional dentista. Esse caso é de uma ação civil. Os casos de IML, né, da parte criminal, são muito mais complexos para a gente conseguir apresentar ou divulgar. Eu peço para projetar primeiro diapositivo, por gentileza. Essa ação veio, já começa interessante, né? Porque muitas ações cíveis de complicações relacionadas a procedimentos estéticos envolvendo o profissional não médico, muitas vezes o juiz é induzido, ele é levado a nomear um perito que não é médico. Então ele nomeia um perito que às vezes é dentista e às vezes ali existe talvez tenha um conflito de interesses em defender a própria formação, a próprio tipo de graduação que o perito divide com o requerido. Isso acho que pode trazer algum viés aí no próprio trabalho pericial. Da mesma forma, quando se nomeia um médico para analisar um trabalho feito por um outro profissional, a gente tem que tomar o cuidado também de não ultrapassar os limites do que o conselho nos permite, né? Não posso ficar analisando tecnicamente o que o Conselho de Odontologia permite ou não permite aos seus profissionais. Isso extrapola a capacidade do perito médico de poder argumentar. Eu vou passar aqui o próximo. É uma mulher de 44 anos, encontrou o profissional dentista em rede social. Ela buscou por preenchimento labial em 2021 e durante a consulta o dentista ele falou, olha, a senhora acha que era interessante mexer na pálpebra e indicou a blefaroplastia superior e inferior. Isso aqui é o pré-operatório, então mostrando ali algumas alterações na pálpebra superior e inferior e no entorno da região palpebral, alguns sinais de envelhecimento na região glabelar. Então foi feita a indicação, foi realizada a blefaroplastia superior e inferior no consultório de odontologia. Foi realizado um preenchimento labial e ressecção parcial na transição do vermelhão para o lábio superior bilateralmente. E após uma semana a paciente recebeu alta, né, foi orientada a retornar. E aí o que consta lá nos autos e que a paciente contou na perícia é que o próprio dentista falou, olha, eu acho que eu tirei menos do que deveria na pálpebra inferior. Vamos complementar essa ressecção. Difícil saber se era realmente isso ou se já existia ali um lagoftalmo, esclera ao show, que é uma complicação da blefaroplastia por ressecção exagerada combinada com as características dos tecidos que a pessoa tem de suportar aquela nova tensão sobre os tecidos, mas ele realizou um segundo procedimento em que descreveu como uma ressecção complementar da pálpebra inferior e esse foi o resultado. Ali a gente vê na imagem superior primeiro uma hiperemia importante da conjuntiva ocular, né? E aí um esclera ao show, um lagoftalmo importante, maior à direita. Do meu ponto de vista, uma sutura que deveria ser subciliar, quer dizer, bem na transição ali do cílio para a pele, mal posicionada numa região mais inferior, o que traz uma certa complicação para o resultado final dessa cirurgia. E na imagem inferior, depois de mais uma semana, mesmo com utilização de fita microporosa, para controlar um pouco a tensão sobre os tecidos na pálpebra inferior, diminuir, né, os efeitos da ressecção exagerada na pálpebra inferior através da tração feita por essas fitas, mesmo assim um lagoftalmo importante. Após mais uma semana, então, ele indicou a necessidade de fixação dos cantos dos olhos, que é uma cantopexia, que a intenção desse procedimento em si é trazer um novo vetor de fixação, né, da pálpebra inferior, reposicionando e trazendo para junto da conjuntiva ocular. Esse é um dos tratamentos mais simples e principais para o lagoftalmo. E aí, nesse momento, houve perda de confiança da paciente e procurou o atendimento médico. Procurou um cirurgião plástico, ele indicou a necessidade dessa cantopexia e aventou a possibilidade de necessitar uma enxertia de pele autóloga naquela região pela ressecção excessiva, que é também uma solução para os casos de ressecção exagerada, de lagoftalmo, né, e de esclera ao show, levar um novo tecido tegumentar para aquela região para distribuir melhor aquela tensão que recai sobre a pálpebra inferior.
esse procedimento foi realizado e o detalhe é que a paciente levou essa demanda para o dentista, ele custeou essa cirurgia. O cirurgião plástico fez tão somente a cantopexia, quer dizer, ele não enxertou pele ali. E aí a gente vê um resultado recente, no lado esquerdo, uma tração excessiva da pálpebra inferior, talvez tentando hipercorrigir, pensando numa retração cicatricial tardia, mas uma assimetria do lado direito a gente vê que persistiu ali com um lagoftalmo. Ou seja, a conjuntiva palpebral não está encostando na conjuntiva ocular, né? O que deixa um espaço ali, possibilidade de irritação ocular, necessidade de uso de colírios lubrificantes e eventualmente complicações como ulceração de córnea. Aqui é durante o exame pericial, quer dizer, mais de ano depois dessa cantopexia realizada pelo cirurgião plástico, na imagem inferior, no olho esquerdo, a gente vê que a pálpebra não encosta ali na conjuntiva. Então, a paciente tem cronicamente uma irritação, mesmo com a utilização de lubrificante ocular. Na imagem superior, a gente vê mais facilmente ali no olho direito, na pálpebra inferior direita, a posição da cicatriz. Ela não corre subciliar, ela desce quase 1 centímetro ali em relação à margem ciliar. É um tipo de sequela intratável, né? Não dá para você substituir essa cicatriz por uma pele ali que fique pouco perceptível, né? Está numa região muito inferior em relação ao que habitualmente se posiciona essa cicatriz e o que tem de descrição para a técnica cirúrgica. Aqui, de novo, na imagem inferior, no olho esquerdo, a gente vê ali a conjuntiva palpebral afastada da conjuntiva ocular, mostrando que a cantopexia tão somente não foi suficiente para distribuir essa tensão. Aqui também, ó, paciente vista de frente com abertura forçada na imagem inferior e na superior ela olhando para cima. Nas duas situações ela tem exposição conjuntival. Muito obrigado. Bom, Itocaso, é um caso que infelizmente está frequente, né? Nós lá no IMESC estamos pegando cada vez mais casos de blefaroplastia, lifting facial completo, lipo de submento feito na cadeira do dentista. O Dr. Rolf sabe, quando a gente vai fazer uma lipo de papada na noite anterior, você já fica com as coronárias um pouquinho mais fechadas, e quando é um lifting facial mais ainda, vamos pensar num lifting facial na cadeira do dentista, fazendo com anestésico local, ou até o cheirinho do óxido nitroso. Doutor Umeda, por gentileza, riscos, óxido nitroso juntamente com anestésico local no lifting facial, que na grande maioria dos casos a gente faz com anestesia geral em centro cirúrgico, e no caso aí do Itocaso, foi feito na cadeira do dentista. O que você tem a dizer sobre um caso de anestesia local? Cadeira de dentista, logicamente, ele faz parte da matriz de competência do dentista, sim, fazer anestésico local. Mas em magnitude dessas cirurgias, que são cirurgias maiores, o que o senhor tem a falar, doutor Umeda? Bom, novamente a gente retorna às questões de infraestrutura, que eu acho que é muito importante, porque o anestesiologista, quando ele chega também numa instituição credenciada a fazer vários tipos de complexidade de ato cirúrgico, ele tem a responsabilidade de verificar se todas as condições são propícias a ser feitas dentro do ato anestésico, não é? Então, a gente muitas vezes perde o parâmetro com relação a algumas questões na condução do ato anestésico, não é? Por quê? Porque dentro de um centro cirúrgico, não, no local habilitado a ter esse procedimento com o diferente grau de complexidade, a gente também se acerca de equipamentos que possam nos ajudar com relação à monitorização dos sinais vitais. Então, quando a gente fala em a utilização de anestésicos inalatórios, por vezes, a gente precisa ter a segurança que o paciente está bem oxigenado, que o paciente, né, não está tendo nenhum distúrbio com relação às questões de sinais vitais, arritmias que podem acontecer durante esse ato, e o tratamento
né, imediato que o anestesiologista deve realizar aí para a boa condução do ato cirúrgico. Então, é sempre uma questão de uma combinação muito grande do profissional que realiza também o ato cirúrgico com o anestesista. O anestesiologista ele deve conhecer de antemão toda a condição clínica desse paciente que vai ser submetido a um ato cirúrgico, visto que algumas complicações clínicas anteriores, elas devem ser consideradas, por exemplo, na escolha, né, da sua técnica cirúrgica, né, das medicações a serem utilizadas. Hoje em dia, muitos pacientes podem utilizar alguns tipos de medicações ou produtos, não é, que interferem, por exemplo, na cascata de coagulação, e isso pode ter uma repercussão dentro do ato cirúrgico, não é? Até por vezes dificultando o cirurgião, não é? A técnica do cirurgião empregada. Mas acho que o que seria bem importante frisar seria o conhecimento anterior desse paciente, não é? Com relação à visita pré-anestésica, traçar o plano que você tem com relação à questão anestesiológica, não é? Com relação às medicações, à técnica empregada, não é? E as condições de segurança que eu vou ter de acordo com a técnica empregada. Se eu vou utilizar uma técnica de um anestésico venoso, não é? Eu teria que ter alguns tipos de instrumentos, de equipamentos que acompanhassem esses sinais vitais para que, em qualquer tipo de intercorrência, a ação seja imediata no tratamento desse paciente para manter essa homeostase e não haver complicações maiores, né? É difícil a gente hoje pensar em utilização de algumas técnicas que são realizadas por profissionais não médicos, não é? E essa falta de zelo, não é? E de cuidado com o paciente, porque eu acho que implica em muitas condições de desconforto, muitas vezes, para o paciente, não só nas questões só de complicações, não é? Muitas vezes essas técnicas utilizadas, elas não são discorridas anteriormente com o paciente não sabe muitas vezes o que vai ser aplicado nele, ele não sabe o que pode ter aí de complicações ou até de uma certa desconforto mesmo de utilização de alguns tipos de medicação. Então, eu acho que é importante, dentro da complexidade do ato que se vai praticar, da condição que você tem para poder fazer o tratamento normal de um ato cirúrgico e nas questões de intercorrências também no ato anestésico. Obrigado, Dr. Edson. Dr. Rolf, caso blefaroplastia que evoluiu com lagoftalmo, né, um dano estético e funcional permanente, o que o senhor tem a falar em procedimento blefaroplastia ou lifting facial feito por não profissional capacitado para isso? Bom, eu vou ampliar um pouquinho a discussão, porque os atos em questão, seja blefaroplastia, seja cirurgia de face, hoje são realizados por diversas especialidades médicas. Você tem a otorrino, que dentro da competência do Conselho Federal de Medicina, ele pode realizar. Você tem a oftalmo, você tem a dermato e você tem a cirurgia plástica. O grande problema é a formação do profissional. Quer dizer, o profissional, primeiro, ele tem que ser médico, ele tem que ter a formação. A partir do momento que ele tem a formação, discute-se complicações dentro de um procedimento que podem ocorrer. O que a gente verifica nesse caso em particular é que, primeiro, total desconhecimento das técnicas empregadas de uma maneira adequada. Isso já se verifica com o que foi apresentado pelo Dr. Rodrigo. Segundo, houve uma complicação que ele não soube conduzir de uma forma adequada e jogou isso para um cirurgião plástico.
que eu também acredito que não realizou de uma forma adequada essa reparação. Quer dizer, a complicação também tem que conhecer bem como é que se trata as complicações. Então, tanto não devia ter feito, porque não é da área de competência da odontologia, e o cirurgião plástico que abarcou esse caso, ou pegou esse caso em questão, não soube tratar a complicação de uma forma adequada. Quer dizer, é um erro que se continua, é como se fosse um desastre de avião. O desastre de avião, isso é bem conhecido, esse estudo, é uma sequência de erros. Não é um erro que faz um avião despencar. É uma sequência de erros. Isso é muito bem estudado. Tem até um livro sobre isso, que exemplifica bem isso. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que discutir se pode ou não pode. Ele não podia realizar. O dentista não pode realizar isso. Ainda foi mexer no lábio, isso é até uma grande discussão. Se você tem que... A gente chama isso de bardotização, né? Baseado em Brigitte Bardot, né? Com aquele lábio mais carnudo. Então, na realidade, tem incisão entre o vermelhão e a pele, e você também tem uma asa de borboleta que você resseca na base do nariz. Quer dizer, todas elas deixam uma pequena cicatriz quando não foram bem feitas. Bom, mas aqui, no caso em questão, nós estamos discutindo a pálpebra. E a função da pálpebra, ela é importantíssima. Então, se você deixa uma pálpebra de uma posição inadequada ou ressecção excessiva, você tem exposição do globo ocular e você pode ter, enfim, conjuntivites, você tem o olho que a gente chama de olho seco, que você é obrigado a proteger para que você não tenha úlceras de córnea que muitas vezes podem levar, se não bem tratados, à cegueira. Eu já vi casos de blefaroplastia com consequente, você provavelmente deve ter visto, no IMESC, casos de cegueira por uso inadequado ou atividade inadequada dentro das pálpebras. Então, eu acho que é por aí. Então, primeiro, uma blefaroplastia pode ter infecção? Sim, pode ter. Pode ter hematoma? Sim. E um hematoma não cuidado pode levar a uma compressão do nervo óptico e, quando não bem conduzido ou diagnosticado precocemente, fazendo esvaziamento desse hematoma, você pode ter casos de cegueira, vários descritos, nós conseguimos acompanhar alguns casos desse tipo. E dentro disso, então, a gente precisa ver direitinho, quer dizer, primeiro, se você adentrar no ato médico, do ato do odontologista, ele pode realizar cirurgia crânio-maxilofacial. Quer dizer, pode tratar uma fratura de mandíbula, uma fratura de maxila. No entanto, eles começaram a subir. Então, ele trata hoje fraturas de órbita, fraturas do teto orbitário, fraturas do frontal, quer dizer, ele subiu. Quer dizer, eles começaram a avançar dentro dos procedimentos médicos, os procedimentos cirúrgicos, dentro da área da parte craniana, da face. Então, a gente vê que as coisas estão avançando, quer dizer, todo mundo está avançando. Quer dizer, muitas vezes a gente é acusado de vamos cercear a atividade dos outros, não, vamos fazer o indivíduo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, na realidade, a gente precisa tomar muito cuidado, porque juiz, como você disse, ele pode interpretar isso como uma reserva de mercado. Nós não queremos que eles ganhem dinheiro. Quando, na realidade, não, eles querem ganhar dinheiro de uma maneira fácil, adentrando numa área que ele não tem competência para executar aquele procedimento. Né? O Dr. Beda falou o seguinte, da anestesia, ótimo, é exatamente isso. Eu tenho visto, inclusive, casos de dentistas que realizam a limpeza bucal com anestésico. Chama anestesista, ele pega uma veia, injeta um pouquinho de propofol, o indivíduo realiza lá. Quando você olha a situação do ambiente, ele não tem um ambiente, se de repente ocorrer uma parada cardiorrespiratória, de ressuscitar o paciente. Quer dizer, então, é a velha história, ele quer ganhar dinheiro. Então, hoje, é o topa tudo por dinheiro. Eu vejo isso que todo mundo quer trabalhar, principalmente nas gerações mais novas. Né? Os mais velhos, eles são mais comedidos, são mais conservadores. Mas o pessoal mais novo, o que está fazendo? Eu quero estudar pouco, eu quero trabalhar pouco, ganhar muito dinheiro e ter qualidade de vida. Bom, dentro da área médica, isso para mim é meio complicado, porque não existe isso. Quer dizer, trabalhar pouco, estudar pouco, ganhar muito e ter qualidade de vida, nenhum dos quatro funciona. Não é verdade? Então, eu acho que é por aí. E aí entra de novo a mídia, quer dizer,
mídia, os digitais aí, eles tratam isso de uma maneira muito fácil. Quer dizer, banalizou-se o ato cirúrgico. Existe uma banalização do ato cirúrgico. Não é só do ato médico, do ato cirúrgico, que é uma coisa complicada. Né? Que é como ele estava discutindo, não tem um ambiente adequado, não conhece as drogas, não conhece a ação das drogas, não tem uma avaliação pré-operatória adequada, não se pede exame nenhum, não se faz uma avaliação, e aí, obviamente, se tiver, por exemplo, uma arritmia, não tira da arritmia. Não tem como tirar da arritmia. Ele não tem nem material de intubação, que é o básico. Então, é complicado isso, viu, Carol? Dr. Rolf. Ó, bom, só para deixar um alerta, estúdio de tatuagem hoje com anestesia geral, né? Para fazer tatuagens grandes, estão fazendo anestesia geral. Então, aí nós adentramos a especialidade dele. Então, tem profissional que aceita trabalhar desta forma. Sim. Aí já é ato médico. É especialidade. A especialidade precisa controlar. Mas já passou aí no Instagram do pessoal a profissão de sedador, né? O sedador, isso. ele vai... E como sedador. Aqueles que têm diploma de medicina estética. Sedador. O sedador. Tem uns que têm diploma de medicina estética, que nem é uma especialidade reconhecida. Né? Põe um diploma na parede, o cliente entra. Né? Eu não chamo nem de paciente, eu acho de cliente, que é como se estivesse vendendo um sapato. Olha aqui lá... Está bem qualificado. Não se informam. O problema é, como estava dizendo, o Ângelo estava falando, a divulgação do que é seguro ou não é seguro, o povo não sabe. A comunidade não sabe. Eles acham que tudo, como isso vem numa facilidade, numa superficialidade de informação rápida, superficial e enganosa, o paciente, quer dizer, o indivíduo entra, mas ele entra sem saber, exatamente por desconhecimento. Quer dizer, o grande mote dessa questão toda, Ângelo, eu acho que tem que ter uma atuação de esclarecimento. É isso que nós temos que focar. Na minha visão, eu acho que nós temos que ter uma identificação, mostrar para o povo que existe complicação, que tem que ter segurança, procurar um profissional qualificado, verificar dentro do conselho se ele tem registro, dentro da sociedade médica se ele tem registro, se é qualificado, se tem algum problema, se não tem algum problema. Perfeito. E foi isso que, na antiga gestão, que o Ângelo estava encabeçando também essa parte, e que foi feito aquele grande aparato de mídia falando das complicações causadas pelos não médicos, profissionais desabilitados, não habilitados a fazer os procedimentos e causavam grandes danos, né? Exato. Só que na hora do óbito, quem preenche e atesta o óbito é o médico, né? Doutora Juliana, por gentileza, doutor Itocaso bem colocou casos de preenchimento, né, bartutização ou mesmo lip lifting. O que vocês têm pegado na dermatologia, principalmente contra preenchedores de ácido hialurônico, polimetilmetacrilato ou afins, né, das complicações causadas por esses preenchedores e dos danos estéticos irreversíveis? Bom, os preenchedores, eu tenho visto muito preenchedor em excesso, né? Então, vai corrigir uma olheira, daí fica com excesso de uma bolsa. Recentemente, na verdade, acho que esses dias eu peguei uma paciente também que veio com um excesso de preenchimento nas olheiras. E aí, a gente não sabe que tipo de material que foi utilizado. E aí, também... Recentemente também eu peguei uma bioestimuladora de colágeno no pescoço. A paciente ficou cheia de nódulos, então ela foi melhorar o pescoço e ficou cheio de nódulos, e a gente tentou diluir aquilo ali, mas não diluía com nada, hialuronidase, soro, água destilada, nada. E daí a paciente fica cheio de, sei lá, nódulos, cordões aqui. E aí a gente teve que remover cirurgicamente um por um, né? Porque essa região aqui não dá pra gente tirar muita pele, porque senão a pessoa não consegue estender o pescoço. Então a gente tem visto essas coisas. Esses preenchedores em excesso, os produtos, não só preenchedores, né? Ácido hialurônico, mas bioestimulador também, fios. Outro dia eu peguei uma paciente aqui com um fio, e a saída aqui do fio formou uma bola aqui, então um lado ficou meio para baixo, outro para cima, assimétrico, né? Meio deformado, e aí
aí é difícil corrigir, né? Porque... O duro é que a gente assume também um risco, né, pra gente. Exatamente. Né? Isso pra que gente também, porque o que você falou, o uso de bioestimulador estão usando pra torta e à direita. Pouco tempo atrás fui fazer um lift, na hora do descolamento a paciente não tinha me falado que eu fui descolar, peguei o facial dela, porque o bioestimulador tava tudo virou um brocotoma. Teve uma lesão de facial que teve que reabordar. Então, assim, são os riscos que nós também assumimos. Exato. Né? Dr. Rolf, o que o senhor tinha que... Não, com relação ao que foi dito de injetáveis na face, realmente isso existe um excesso da utilização, até inadequado, e você tem duas situações. Primeiro, injetáveis ou preenchedores, na realidade, para tentar jogar uma cirurgia ou postergar uma cirurgia necessária mais para frente. Tudo bem, está tudo certo. As pacientes não sabem o que foi injetado. Não informam ao cirurgião a hora que for realizar a cirurgia plástica de face. Terceiro, mistura de produtos que, de repente, dá uma reação imunológica. Eu tenho pego ou enfrentado casos de reações, edemas de face enormes, que até utilização, o corticoide não resolve, você é obrigado a usar um imunodepressor para tentar resolver esse problema imunológico. Quarto, lesões de lábio e de nariz por injeção dentro das artérias dessa região. A face é muito enervada e muito vascularizada. Então, tem até um trabalho de uma professora lá do nosso serviço, a Alessandra Salles, que tem falado, inclusive, em congresso de dermatologia, de cirurgia plástica, sobre complicações injetáveis. Nós temos um trabalho publicado, inclusive, sobre isso. Então, a falta de conhecimento da anatomia, que é fundamental, é isso que tem ocorrido, não é? Hoje nós temos o professor de anatomia da faculdade dando curso para dermatologistas. O Alfredo Giacomo dá cursos no Brasil inteiro, no exterior também, sobre anatomia, que é uma coisa básica. Não é? Então, além do desconhecimento de como realizar o procedimento, desconhecimento total de onde pode injetar e de que forma. Não é? Não sei se você enfrenta o mesmo problema. Eu só queria responder uma pergunta aqui do chat também, que é exatamente sobre isso. Porque, como a gente está recebendo muitas complicações, como que o médico ele recebe isso? Como que ele também se protege, né? Qual que é a melhor forma, né? Porque a gente precisa ali ajudar o paciente, mas a gente também não quer também se prejudicar. Então, o que eu tenho feito e também depois queria pedir a opinião do Dr. Carlos, como advogado, qual que é a melhor maneira de se precaver, né? Então, o que eu tenho feito é sempre um registro fotográfico. O paciente também sempre assina um termo de consentimento, né? Óbvio. E eu sempre que eu posso, eu solicito exames de imagem, exame de ultrassom, algum exame ali para comprovar ali e também para eu entender o que aconteceu, qual é o produto, porque muitas vezes que eu percebo, a gente não sabe o produto que foi utilizado. E aí a gente também não sabe nem por onde começar, né? Se a gente não sabe qual que é o tipo de produto. Então, eu sempre que eu posso, eu peço um exame para mapear ali onde que tá os produtos, o que tem, e também como um respaldo isso. E uma coisa muito importante que eu sempre explico para o paciente, que tudo que é uma complicação, o tratamento a partir dali não é mais estético, o fim não é mais estético, o fim é reparador, para ele ter expectativa correta, porque uma vez que é um tratamento de uma complicação, trabalhar para minimizar aquela complicação que a gente recebeu, aquele problema do paciente. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir fazer com que volte a ser o que era antes de ter aquela complicação. Então, tem que alinhar muito bem as expectativas. E agora eu jogo a bola para o Dr. Carlos para ele... Tá bom. Aí, para o Dr. Carlos falar para a gente, como que a gente se defende, assim, como que deve ser o termo, como que é do ponto de vista jurídico? Isso. Na verdade, o Carlos, eu vou deixar um apanhadão para o Carlos daqui a pouco, tá? E o Ângelo já... Quer comentar alguma coisa agora, Ângelo? Pode ir. Tá ligado. O que a Juliana colocou
Mas o principal não é só como nós vamos nos defender, nos precaver, mas o principal foi exatamente o que o professor Wolff mostrou no primeiro caso. Primeiro, se você não se sente capacitado para corrigir, você não assuma. Esse é o grande problema. É a mesma coisa, vamos supor, você pega uma lesão complexa de via biliar. Se você não sabe onde você vai chegar e mexer, você não fala, desculpa. Então, eu acho que antes de qualquer resguardo jurídico, você se sentir capacitado para assumir aquele caso. Por quê? Porque senão, o que você vai responder também? Esse é o problema. Você acaba fazendo parte do polo. É isso que o médico precisa entender isso. Não, isso é fantástico, e depois eu vou querer que o Carlos dê uma comentada geral e vai falar outras coisas de ações aí que estão acontecendo. Mas antes eu quero conversar com o Lobato. Lobato, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. E, bom, historicamente a cirurgia vascular já é invadida, né, por outros profissionais, esclerose de telangiectasias, aí evoluindo com infecções, as mais diversas complicações. O que você tem a dizer sobre isso, visto que a cirurgia vascular também tem uma invasão muito grande? E eu gostaria que você comentasse também o projeto de lei, o 1914, que a gente sabe que está andando. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é esse projeto de lei e o que está andando de fato. Muito obrigado. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do CREMESP, onde eu me sinto como se fosse minha casa, em nome capitaneado pelo Dr. Ângelo Vátimo e pela brilhante, na verdade, ideia de estar levando esse formato diferente de debate. Eu acho que isso é muito importante. É um formato diferente e parabenizo ao Dr. Ângelo. Em relação à escleroterapia, nós temos recebido, mas assim, inúmeras, já fazendo, inclusive, boletim de ocorrência para isso. A nossa sociedade está designando que todos os associados façam boletim de ocorrência. E, obviamente, tivemos casos, por exemplo, que foi feita uma escleroterapia até com glicose, que tem realmente menos efeitos anafiláticos, ou nenhum efeito anafilático, mas foi feito de uma forma inadequada num paciente com isquemia de membro inferior, ou seja, doença oclusiva. Ele não estava isquêmico, mas estava com uma doença oclusiva, foi feito de uma maneira inadvertida e errada, causando uma úlcera, que ocasionou uma úlcera isquêmica, inicialmente úlcera venosa, úlcera isquêmica, e esse paciente, por exemplo, evoluiu a amputação. Então, você tem casos em que você tem erisipelas, você tem tromboses, e, mais recentemente, eu acho que o próprio SUS ele autorizou o uso de espuma. Todo mundo deve ter ouvido falar tratamento de varizes com espuma. E tem sido feito por profissionais não médicos para isso. E são mais de dezenas de casos de embolia pulmonar. Dessas embolias pulmonares, nós sabemos que 3% delas podem evoluir para óbito, né? E é feito num local sem nenhuma estrutura. O paciente evolui por embolia pulmonar. Então, é um problema que não é só estético. A doença vascular, hoje, principalmente na população em geral, ela é muito associada à doença oclusiva arterial também. E se a pessoa faz de uma técnica inadequada, obviamente que esse paciente vai ter complicações agora arteriais. Então, acaba a parte estética, entra na parte arterial, que é extremamente grave. E tudo isso, eu acho que nós temos que fazer uma meia-culpa nós médicos, né? Porque quem ensinou esse não médico a fazer essa escleroterapia, né? Será que foi uma luz que veio do céu e ensinou esse não médico a fazer? Provavelmente não, provavelmente foi um médico, foi um colega médico que fez isso. Eu digo da parte vascular, geralmente você tem instrumentadoras que está na cirurgia, você tem 3 ou 4 cirurgias, aí o cirurgião deixa a instrumentadora fazer escleroterapia, e depois ela acha que ela aprendeu a fazer escleroterapia, ela vai e começa a fazer lá em cima do açougue, e depois ela vai em outro local, e aí ela começa a ensinar a fazer isso. Se você procurar na internet, nós temos inúmeros colegas cirurgiões plásticos dando cursos à distância,
online, e custa R$10.000 cada módulo, por exemplo, para ensinar a parte facial, mama, dermatologistas. O que nós temos de dermatologistas, por exemplo? Nós temos os dermatologistas de alto padrão, como tem um movimento enorme, eles fazem 3 ou 4 pacientes e deixam os técnicos fazendo laser. Isso é muito comum, não é nem o assistente, às vezes, é o próprio técnico, porque ele tem medo do assistente roubar o paciente dele, como já aconteceu muito. Então, ele não deixa mais o assistente médico, ele deixa uma biomédica fazendo isso. E essa biomédica também vai... Então, nós temos essa parte. O que é a Sociedade Vascular? Eu sou atual vice-presidente, e o presidente eleito da sociedade por biênio 24-25, de angiologia e cirurgia vascular. Nós estamos também agora à procura de colegas vasculares, sócios ou não sócios, que não vão fazer denúncias ao CREMESP, se for no Rio Grande do Sul, se for no Rio de Janeiro, vão fazer denúncias gerais, se tiver algum colega atuando desse tipo de cursos para não médicos, para pessoas não habilitadas. Nós estamos muito envolvidos, eu acho que a gente deve muito isso ao Ângelo, na gestão que eu estive desde o início da gestão passada, junto ao CREMESP, sobre o ato médico. E, com isso, nós temos um contato importante com políticos de peso de São Paulo, principalmente, no caso do senador Astronauta, e eu expus, o Ângelo já teve a oportunidade de ter 2 vezes encontro com o senador na própria minha casa, e eu expus isso ao senador Astronauta, toda essa problemática, e eu quero passar para vocês, resumindo, como é problemática. A primeira coisa que ele me perguntou, um amigo pessoal meu, falou: Armando, quantos médicos vocês são? Brasil. Eu falei, 600 mil. Quantos profissionais da área de saúde o Brasil tem? Ele tinha esse número, 8,5 milhões. Armando, sabe por que nunca ninguém fez nada sobre isso? Porque você não pode pegar 600 contra 8,5 milhões. Nenhum político vai entrar nessa dividida de bola. Não existe essa possibilidade. Eu disse, exato, é verdade, senador. No entanto, tem gente morrendo, ficando aleijado. Nós temos que pensar numa maneira em que nós vamos regulamentar isto sem proibir as pessoas. E nós tivemos inúmeras reuniões, eu fui a Brasília 3 vezes por minha conta pessoal, no grupo jurídico do senador, ele tem 4 advogados, só para projeto de lei, é impressionante, senador. E nós chegamos ao seguinte ponto, que é esse projeto de lei 19, que já está no CREMESP, o nosso advogado já tem esse projeto de lei que está tramitando agora, e que é o seguinte, nós não estamos proibindo ninguém de fazer nada. O que nós estamos solicitando? 3 pontos. Primeiro, que os conselhos federais, seja de odontologia, de farmácia, de biomedicina, do que for, a resolução, como foi muito bem falado pelo Cataoca, as resoluções não são acima da lei, as resoluções dos conselhos não são assim, eles estão atuando fora da lei, eles estão tendo ação de lei, mas não são. Então, os conselhos federais, para fazer uma resolução, ele tem que se basear, inclusive de medicina, esse projeto é inclusive de medicina. 3 pontos. Primeiro ponto, o que a lei que o regulamenta fala? Você pode fazer isto? Na sua lei, pode. Por exemplo, de dentista, eu não sei se vocês sabem, o projeto aprovado que regulamenta a profissão de odontologia é de 1965. 65. Né? Então, só podia tirar dente e fazer obturação. É o que está no projeto deles. Mais nada. Mas vejo resoluções, essas resoluções que estão tendo efeito de lei. Então, o primeiro ponto é, se o teu Conselho Federal não tem uma lei que regulamente que você pode fazer isso, você já está agindo fora da lei. É o primeiro ponto. Mas aí o Conselho pode dizer, mas a lei é muito demorada, para você conseguir um projeto demora muito. Você viu que agora o colega mostrou agora, o de 2018 só foi a primeira, só foi agora a primeira etapa na Câmara, quer dizer, 5 anos depois, demora muito, realmente. Mas vamos ter mais 2 pontos. O segundo ponto, qual é o embasamento científico robusto que você tem, que a tua especialidade publicou em revista, não de tio Patinhos, mas revistas robustas, com robustez científica, em que os resultados que você tem, eles são
possíveis e como é que se fala, dentro de um padrão aceitável para tratamento de determinada estética, ou não. Geralmente a estética, como o Ângelo falou, ninguém quer fazer um tórax abdominal, que é a minha área. Na verdade, eu não trabalho na parte estética, eu trabalho na doença de aorta mesmo. Então você tem algum trabalho robusto sobre isso científico? Não tenho. Então, segundo ponto que já caiu. E o terceiro, na sua grade da sua universidade de odontologia, existe esta área em que você está falando, você vai ter toda a circulação vascular, você tem todas as complicações vasculares que podem ocorrer, porque é exatamente o que a gente fala, às vezes a pessoa não precisa saber tratar a complicação, ele pode chamar, mas ele tem que saber que existe essa complicação. Então, na sua grade universitária, você tem isto, está registrado no MEC, que faz parte do seu conhecimento, plástica, dermato, vascular, está dentro na enfermagem, é isso? Não está? Então, o que acontece? A sua resolução, imediatamente, ela será anulada. Então, a resolução, se ela não está dentro desses 3 padrões, ela será anulada. E, como também foi comentado, lei não falta no Brasil, mas nós temos que ter 2 outros pontos importantes. Pecuniário, você tem que tirar ou mexer no bolso, e a parte de, como é que se fala? Reclusão. Então, por exemplo, em casos como essa moça, que foi mostrado na apresentação anterior, como houve óbito, isto vai de reclusão a 8 anos de reclusão. E nós estamos tentando como ser crime hediondo também, colocando no projeto de lei. E outros foram menores, você vai tendo, com isto, a pagar, geralmente a cesta básica, alguma coisa assim, coisas menores que a pessoa vai ser utilizada. Esse projeto de lei, eu tive agora falando com o senador, até mostrei para o Ângelo, acabei de falar com o senador agora, disse que eu estava nessa reunião, queria informações maiores, é só passar como está o projeto de lei. Deixa eu ver aqui. Ele já me mandou aqui. Inclusive está aqui depois o projeto de lei no Senado, depois eu mostro para vocês como é que está o andamento, ele acabou de me colocar, e ela está agora correndo na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado. Ela está já, nesta parte, ela já foi apresentada para o projeto de lei, já foi aceito, protocolado, e eu fiz o convite agora ao Ângelo, que já falei para o senador também, ele topou. Estou convidando o CREMESP, nós já tivemos uma reunião no CFM em Brasília, com o Irã, com o próprio senador. Nessa comissão, nós temos 3 senadores, que provavelmente um será o relator desse projeto, que ainda não foi definido, e nós convidamos o CREMESP, que é a minha casa, eu me considero aqui, me sinto muito à vontade no CREMESP, de nós levarmos o Ângelo, estamos convidando o CREMERGE também, se tiver disponibilidade, a ir a Brasília. Eu acho que o senador pediu para ser no próprio Senado Federal. Ele mandou agora para mim, ele vai ver a disponibilidade de fazer a reunião no Senado Federal, e nós teríamos pelo menos 3 membros desta comissão, mais a comissão do CREMESP e mais do CREMERGE, que está aqui presente. A gente marca a data, vai ser a partir de janeiro, porque eu só vou ser presidente da sociedade em janeiro, então eu sou eleito, mas só vou assumir em janeiro. Mas aí eu aviso para os senhores, aí vai a comissão do CREMESP, vai a comissão do CREMERGE, e vão ter 3 senadores desta comissão nesta reunião, que o senador já vai organizar para nós. Eu acho que vai ser um passo muito importante, porque nós precisamos de uma lei que efetivamente atue. Ou seja, nós não vamos proibir ninguém. Não estamos dizendo, se o dentista ele tem na grade da universidade dele toda a parte vascular, a parte de dermatologia, anestesiologia, a parte de plástica, está feito. Publicou trabalho em que você vai fazer a escleroterapia e o resultado deles é satisfatório, uma blefaroplastia, seja o que for, também é muito bom, perfeito. E já mostra que ele está com um projeto de lei em andamento para que haja uma mudança na lei referente à odontologia, à enfermagem. É isso que a gente vai... Então, nós não estamos proibindo ninguém de fazer nada. Por isso que o senador, com essa ideia, disse, não, vamos lá, a gente não vai proibir ninguém. Você tem isso, está dentro. Não tem isso, faça que você estará aprovado. Então, essa é a ideia. Obrigado. Bom, Lobato, parabéns. É exatamente isso. Eu acho que a visão nossa, né, como um todo, e do CREMESP, inclusive, não é proibição, nunca foi isso. E sim uma regulamentação daquilo que é da matriz de competência, daquilo que o profissional está apto a fazer,
e principalmente identificar, como muito bem falou o Itokazu, e tocar essa complicação. Então, sem sombra de dúvida, isso mais, assim como eu falei para o Érico, para você também, isso é um avanço, né, na medicina, e conforme a gente falou, é um problema de saúde pública, sim. Sim. Hoje, essa invasão, né, das nossas áreas aí correlatas é um problema de saúde pública, porque está ocorrendo óbitos, muitos óbitos, sequelas permanentes, funcionais e estéticas. Então, puxando o gancho disso, Carlos, Dr. Carlos Michaelis, nosso procurador aí jurídico, e a gente tem que agradecer e parabenizar pelas ações nessas 6 semanas que a gente está aqui. Essas 6 semanas foram semanas vitoriosas, porque o que saiu de ação contra os mais diversos profissionais que estão fazendo atrocidades, isso sim, oriundo do que a gente está fazendo aqui dentro, né? E aí eu queria puxar esse gancho, Dr. Carlos, o que tem sido feito? E várias perguntas aqui no chat, como a Juliana colocou, primeiro, como que um médico também ele pode se precaver de tudo isso? Porque, como bem falou o Dr. Ângelo, primeiro, se você não está apto, não põe a mão. Eu acho que a primeira coisa é essa, não está apto, não põe a mão. Senão você vai fazer besteira também. Mas além disso, o que ele faz? Manda fazer BO, não manda fazer BO? Notifica? Não notifica? O que tem para fazer? E depois eu queria um fechamento daquilo que está sendo feito e todas as nossas ações aí. Bom, muito bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa na pessoa do nosso presidente, Dr. Ângelo Vátimo. Eu acho que partimos para a 4ª conferência estadual e eu acho que o tema hoje, eu vou trazer algumas informações amargas, né, alguns questionamentos, né, para a comunidade médica e para os médicos aqui presentes também. E vou deixar, pelo menos, né, para o encerramento, um tempero saboroso, porque realmente nós temos tido aí resultados importantes, né, que colocam realmente o CREMESP, né, junto aos demais regionais numa batalha dura contra a proteção do ato médico, do ato privativo do médico, com bastante, né, quero frisar aqui, com bastante apoio também do Conselho Federal de Medicina, né. Eu acho importante, né, doutor Ângelo, ressaltar aqui que o Conselho Federal de Medicina tem uma comissão recém-criada, né, de defesa do ato médico e ele tem elastecido essa competência e a respeitabilidade jurisdicional para que cada conselho regional possa buscar aí os interesses, né, de seus médicos tutelados quanto à defesa do ato médico. Eu comecei dizendo que é um tema amargo, não só por tudo que nós, né, observamos de repercussão negativa dos resultados, né, que são desastrosos para os pacientes, mas o que eu percebo, fazendo aí um setup de tudo que nós vamos discutir aqui, talvez eu possa me alongar um pouco, é que em algum ponto, né, ou em alguns pontos de outras profissões da área da saúde, essa situação da invasão ou da transgressão do ato médico, ela já está mais sob controle, ela já está mais sob demanda, porque posso dizer que não só, né, por todo o sistema conselhal aí, né, que se arvora no CFM, mas porque existe realmente um ativismo muito grande dos regionais. Aqui do CREMESP é uma coisa absurda, né? Nós temos aqui situações em que nós recebemos a demanda aqui na Procuradoria Jurídica no começo da manhã e já no final da tarde nós já temos aí ou o ofício encaminhado para o Ministério Público Federal, estadual, ou mesmo ações judiciais, né, distribuídas ao final do dia. Então, quero aqui até parabenizar, né, os meus colegas aí de departamento, quero parabenizar o Dr. Lucas Laupmann, lá do CREMERG, que é um irmão, um advogado, um procurador que nos tem dado a mão também, né, nessa luta aí em prol do ato médico. E dizer o seguinte, essa luta, ela tem já tombado outras profissões, biomédicos, farmacêuticos, etc., né, e mesmo na própria dificuldade que nós temos com a odontologia, eu ouvi aqui, né, por exemplo, chega a ser tão absurda a discussão que a gente estava discutindo aqui, a mesa sobre blefaroplastia e lifting, né, feitos por odontologista. Mas veja,
é uma discussão absurda no seguinte aspecto jurídico. É um procedimento proscrito pelo Conselho Federal de Odontologia. O Conselho Federal de Odontologia, ele exarou a resolução CFO 230 de 2020, nós está discutindo em 2023, que ela coloca que fica vedado ao cirurgião dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face: alectomia, blefaroplastia, cirurgia de Castanhares ou lifting, otoplastia, rinoplastia, ritidoplastia ou facelifting. Eu que trabalhei bastante já com cirurgiões plásticos, né? Por isso conheço o professor Rolf já de longa data, o Dr. Cataoca, estou conhecendo aqui agora, né, o Dr. Rodrigo. Eu que já vi uma ritidoplastia, né, nos eventos lá, né, durante apresentações, eu não sei como que um odontologista pode se acreditar a fazer um procedimento desse. Ele só pode ser um cara completamente sem responsabilidade ética com a própria profissão dele, né? Então são procedimentos proscritos. Mas aí, por exemplo, meu primeiro ensaio aqui de discutir um pouco mais isso vai até para o nosso conselheiro, que é o Dr. Edson Meda, que é anestesiologista, né? Porque eu quero que hoje, essas ações como já estão mais tombadas, a grande dificuldade que nós temos hoje, eu vou começar isso com o Dr. Almeida, mas vou também levar isso para o Dr. Lobato, para a gente conseguir fazer um consenso aqui, é que, por exemplo, quando a gente fala, né, de bloqueio anestésico, uso de óxido nitroso, etc., né, nós temos primeiro que ver a questão legalista administrativa do próprio consultório odontológico, que ele tem que estar realmente habilitado, as exigências são tão robustas quanto, né, do próprio ambulatório médico. A gente está falando que pela própria lei, né, da odontologia, eles podem fazer anestesia, inclusive troncular, né? Então, por exemplo, a gente está falando do odontologista trabalhar com lidocaína, pilocaína, mepivacaína e daí por diante. Minha dúvida é justamente nesse aspecto, né? Fiz até algumas marcações aqui. Para um magistrado, para um juiz conseguir compreender, eu tenho visto que essa é a maior dificuldade, tirando a parte de reserva de mercado, que é outro ponto que eles batem também. É muito complicado para um juiz conseguir dicotomizar por que o cirurgião dentista ele pode fazer uma anestesia, está lá na lei, anestesia. Ele pode fazer uma troncular, ele pode, na verdade, utilizar drogas, né, fármacos, que são os mesmos, né, que também são utilizados na medicina, só que para um procedimento estético, digamos assim, ele não pode utilizar, né? E aí, por exemplo, outro ponto que eu acho importante destacar é justamente, né, depois eu vou avançar um pouquinho mais, mas só para ficar nessa parte específica do Dr. Almeida, se a gente considera atualmente que hoje a área de atuação reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, ela vai desde o iódio, né, até o nariz, né? Como é que a gente vai evitar e como a gente vai explicar bem para um juiz que o que o odontologista está fazendo, o máximo que a gente pode se prender é com relação à intercorrência, né, ou algum insucesso na hora do procedimento. Por isso, nessa discussão, quando você pegou e falou, né, Catalca, da questão do uso do óxido nitroso, porque o que a gente tem que pensar no Poder Judiciário, para conseguir uma liminar como a gente consegue nas outras profissões, é qual é a vedação administrativa e legal que ele tem. Fica complicado. Então, por exemplo, nessa dualidade, estava ouvindo bastante aqui também dessa questão, né, que foi apresentada, de repente o professor Rolf colocou isso, né, tirando já a questão da dificuldade que é a área da cabeça, né, que tem otorrino, tem oftalmo, tem cabeça e pescoço, todo mundo, né? Quando você tem que explicar para um juiz que um cirurgião bucomaxilo entra em campo quando vai fazer trauma e ele pode pegar e justamente alinhar essa questão anatômica, né? Ele vai colocar, por exemplo, um arco de Eric. Como é que ele vai explicar? Como é que eu vou explicar para um juiz, juridicamente falando, que ele, com toda essa profusão cirúrgica, ele não pode fazer eventual procedimento cirúrgico na face, terço médio inferior para baixo. Então, eu tenho feito essas reflexões porque nós temos, a gente tem tomado muito cuidado, é um alinhamento feito junto com o jurídico do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Daqui a pouco a gente começa a criar jurisprudência negativa. E isso é um risco jurídico elementar, inclusive para o projeto de lei. Porque se a gente começa a criar um hedonismo jurídico a ponto de a gente começar a soltar ações e ações e ações, e a gente começa a ter indeferimentos de liminar,
improcedência na ação, indeferimento de efeito ativo no agravo do instrumento, etc., a gente começa a contribuir negativamente não só para a defesa do ato médico, mas também, né, para o próprio projeto de lei. Então, esses pontos, eu acho que são pontos que a gente tem que fazer uma reflexão aqui, para tentar pensar, né, para um quinto fórum, uma quinta conferência, como que nós podemos extinguir esse tipo de dúvida que os magistrados, o Ministério Público, eles, né, acabam por questionar antes de dar qualquer tipo de provimento jurisdicional para o CREMESP. Notadamente porque, no curso, eu tive a preocupação de olhar, por exemplo, a grade curricular da odontologia. Se você pensar em questões ósseas, musculares, de nervos e vascular, os caras eles têm uma certa grade curricular, né, que, querendo ou não, eles vão saber aí talvez tratar, ou pelo menos vão saber as consequências de beliscar um nervo, por exemplo. Então a gente tem que fazer uma reflexão e conseguir levar isso adiante para uma próxima, já, né, para uma próxima conferência, porque eu acho que hoje o nosso grande, né, ponto aí de discussão e demanda vai ser justamente segurar um pouco o pessoal do odonto, que realmente eu acho que hoje é o maior inimigo aí da plástica, da dermato, né, da vascular menos, né, da vascular não, porque é muito mais ligado à escleroterapia, mas até da endócrino, porque tem dentista que faz prescrição de modulação hormonal. Ele pode, professor Wolff? Você não acredita? Ele pode. Então, se eu chegar para um juiz e falar assim, ele não pode fazer modulação hormonal, ele pode pela lei. Agora, você veja como as coisas são incongruentes. Um dentista não pode internar um paciente no hospital. Quando ele vai internar um paciente no hospital, ele tem que ter um médico que interna e se responsabiliza. Então, você vê essas coisas acontecerem, como o caso da discussão, realizado no consultório do dentista, mas não em hospital, porque ele não tem autorização para internar no hospital, porque internar no hospital é coisa de médico. Exatamente. Então, são esses elementos que a gente tem que trazer para a discussão, porque eu acho que eles realmente são os que mais nos dificultam, como advogados, para a gente conseguir colocar isso no papel. E nós temos tido sucesso em algumas ações contra odontologistas que têm transgredido frontalmente a lei, só que as ações, por exemplo, que nós temos lá, tanto, né, pelo federal como pelos estaduais, para discutir a questão de normatização por resolução do CFO, por exemplo, eu mesmo considero, nós já fizemos uma alteração aqui drástica nas ações judiciais, porque esse é um caminho que realmente ele não vale a pena. Por quê? Porque se nós temos o Conselho Federal de Medicina e nós temos o Conselho Federal de Vendedores de Bala da Esquina, para a Justiça, se é uma autarquia federal reconhecida, as normas exaradas, desde que não conflite com lei, eles vão reconhecer e não vão eles não vão pôr a mão nessa cumbuca, esquece, porque eles acham que estão dentro das delimitações dos conselhos profissionais, né? E aí eu fiz já para, né, caminhar para a apresentação, eu fiz alguns aqui ensaios. Por exemplo, qual é a posição do Ministério Público quanto à competência das denúncias que nós temos feitas com relação à odontologia? Contra as outras tem tido mais sucesso. Contra a odontologia, péssimo. E olha que nós temos um canal direto com o Procurador-Geral da Justiça, o Dr. Mário Sérgio Sarrubo, e ele nos colocou diretamente com o promotor do CAU da Saúde, e assim, nós tivemos também em 2020, né, doutor Ângelo, um evento, uma audiência pública do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que o promotor, depois de tudo que foi apresentado, nós levamos 3 pacientes com complicações horrorosas, né? Foi arquivado. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de mostrar, inclusive para o Ministério Público, né, a diferença. É uma diferença muito. É um limiar difícil de conseguir, né, se identificar. Então, por mais que nós encaminhemos diversos ofícios para o Ministério Público, nós temos nos deparado com essa dificuldade de compreensão. Outro ponto também que vale a pena para as próximas conferências, a gente conseguir adentrar mais com relação à iatrogenia ou ao erro propriamente dito, né? Eu coloquei aqui. Será que esses erros de profissionais de outra área, eles são decorrentes de invasão da lei do ato médico ou erro do próprio exercício profissional? Essa discussão ela nos leva a um outro patamar, porque uma coisa é nós nos revoltarmos, isso pode acontecer com o médico também, do profissional que, habilitado em outra área da saúde, errou.
por negligência, imprudência e imperícia, ele vai pagar por isso, ele vai possivelmente ser condenado na esfera civil, na esfera criminal, no próprio conselho de ética dele. E conseguir também, né, seriar ou criar uma seletividade do que é erro ou invasão. E, por fim, com relação ao que o médico pode fazer, né, com relação aos casos complicados que chegam nos consultórios, aí todo mundo recebe, eu acho que isso é meio que padrão, né? Nós já temos falado isso exaustivamente. O termo de consentimento, eu acho que é um bastião aí do que o médico tem que preencher de forma muito clara, ainda mais com esses, né, esses sistemas de prontuário eletrônico em conjunto. Você tem um termo de consentimento bem preenchido, né, que não é britânico, que explica realmente para o paciente complicado com intercorrência que acontece, as consequências, né, os próximos passos. E um prontuário com nível de segurança 1 e 2, por exemplo, que ninguém vai conseguir mexer, e colocar o par e pasto, que foi o tratamento, eu acho que ele já ajuda muito. Essa questão de ter imagem, uma tomo, tudo mais, ela, né, ultrassom, ela assim, não é obrigatório? Não, mas é absolutamente, né, desejável para quem está recebendo um paciente complicado, né? E nos casos mais crassos, eu acho assim, acertado que peça para o paciente, antes de tudo, fazer um boletim de ocorrência para instauração de inquérito criminal, para apurar se realmente o que houve por aquele profissional que o atendeu antes realmente foi um erro, né, profissional, ou se foi justamente a invasão, né, da atividade privativa da medicina, que aí, além de todas as consequências que ele traz para o paciente, traz mais uma capitulação criminal, que é o exercício legal da medicina. Então, como dica, né, como orientação, né, como a doutora Juliana colocou, eu acho que esses são os principais. Bom, doutor Carlos, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Já ficaram as dicas do que fazer no próximo evento, na quinta conferência. Já fica o convite para todos. Haverá a quinta conferência, sem sombra de dúvida. Isso que foi passado também, Lobato, do projeto de lei, e isso certamente o CREMESP vai para frente, né? E só para fechar o caso, Torito Caso, você sabe o que deu o caso aí no final? Porque eu sei que você acompanha, assim como eu acompanho os casos depois, é curioso. O que deu? Por quê? Fica importante para todo mundo saber, como é um caso civil, mexeu no bolso ou não mexeu no bolso? É isso que a galera quer saber. E aí, mexeu no bolso ou não? Mexeu durante o acompanhamento com o cirurgião plástico, o dentista já teve que... Ele pagou pelo tratamento, foram mais de 30 mil reais, e ele perdeu a ação civil depois, porque ele não quis custear mais outras coisas que a paciente demandou. Ela entrou com a ação e na sentença o juiz apenou em acho que mais de 30 mil reais e mais o custo do tratamento necessário para a correção das sequelas passíveis de correção. Na argumentação, doutor Carlos, existia essa argumentação do advogado da defesa, falando que anteriormente a 2021 não existia proibição pelo Conselho de Odontologia para a realização de blefaroplastia, e argumentava que isso só foi regulamentado como proibido depois de 2021. Mas é uma coisa muito estranha, né? Porque a gente pensa assim, putz, um dentista vai fazer uma trepanação de hematoma agudo. Não, é um bom senso, não faz parte da profissão, né? A gente, em algumas áreas, realmente existe um entrelaçamento das profissões. Um cirurgião crânio-maxilofacial faz coisas parecidas com o bucomaxilo, com áreas comuns, mas tem coisas que nunca conversaram, nunca foram áreas de intersecção, e que eu não entendo que os conselhos vão ter que taxar tudo que existe de possível para permitir ou proibir cada profissão de fazer. Acho que é inviável. Eu queria até colocar, que se me permite bem rápido, isso que você colocou assim, existe uma coisa tão absurda que ainda com essa resolução que fez essa vedação, né, de todos os procedimentos, um grupo grande de odontologistas ingressou. Olha só como é que o Poder Judiciário complica essa situação toda. Eles entraram com diversas ações judiciais e conseguiram afastar, ainda bem que a repercussão não foi geral, mas eles conseguiram afastar a proibição do dispositivo do CFO para que eles continuassem a fazer esse mesmo tipo de procedimento. Então, se um juiz consegue tutelar a liberação de algo que está proibido até pelo próprio Conselho Federal deles, imagina a insegurança jurídica que todos aqui, né, se submetem.
Bom, vamos dar um encerramento, que foi um sucesso. Eu estou recebendo aqui no YouTube vários acessos, tá? Eu gostaria que o Dr. Ângelo encerrasse isso daí, as palavras do presidente. Bem, chegamos ao fim e, como o Dr. Carlos falou, nós teremos a quinta, a sexta, a sétima e quantas forem necessárias. É um tema que nós sabemos que não é tão simples, não esperamos, não temos um pensamento simplista que isso vai acabar assim de uma maneira rápida, não vai, mas nós temos que continuar fazendo a nossa parte, alertando a sociedade, porque aí sim, quando a sociedade estiver consciente, eu acho que tudo bem, tem leis, tem uma série de situações, mas quando não tiver mais demandantes, não tiver mais público, aí por si só isso tende a decrescer. Então, agradeço aí a colaboração aí em pleno sábado, embora aqui para nós no CREMESP sábado é o dia de maior movimento, e encontramos vocês na próxima. Obrigado.